Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os britânicos, sobre a Inglaterra na China, sobre o Japão, uma nova potência capitalista. Temas de história para o ensino médio. Então acompanhe aí, se você tiver e quiser pegar a visão e sair bem. Então, quando o europeu Marco Polo chegou à China no século XIII, o Império Chinês era praticamente autossuficiente. Não se interessando pelos produtos do Ocidente. Já os comerciantes europeus tinham um enorme interesse pela seda, pelo chá, pelas porcelanas da China, produtos vendidos por altos preços na Europa. Assim, entre os séculos XIII e XVIII, o comércio entre os europeus e os chineses foi sempre favorável aos chineses, garantiu uma balança comercial sempre favorável à China. Então, a balança comercial é a diferença entre o valor total das exportações e o valor total das importações que um país realiza no decorrer de um ano. Então, se você exporta mais do que importa, você tem uma balança comercial favorável. Se não, se você importa mais do que exporta, você tem uma balança comercial desfavorável. Tinha charge, de 1840, que mostrava o inglês obrigando um chinês a comprar ópio. E aí essa vai ser uma das questões envolvidas nisso. Por volta de 1820, a situação se inverteu. A balança comercial tornou-se pela primeira vez favorável aos europeus. Por quê? Vamos descobrir. É que os comerciantes britânicos passaram a obter enormes lucros com a venda de ópio, de droga, viciando os chineses. A droga, que provoca forte dependência, é trazida das plantações inglesas na Índia. Embora o ópio fosse proibido na China, os traficantes ingleses vendiam naquele país quantidades cada vez maiores dessa substância para deixar o povo doidão, anestesiado, zen, de acordo com o ideal budista. O ópio afetava a saúde do povo chinês, além de levar muitas pessoas a perder tudo o que tinham para poder comprar a droga. Lin Zexu, braço direito do imperador Dao Guang, da dinastia Manchu, escreveu uma carta à Rainha Vitória implorando-lhe que não permitisse um comércio tão prejudicial ao povo chinês. A rainha nada respondeu, claro. A Rainha Vitória, a Dama de Ferro, não, a Dama de Ferro é Margaret Thatcher, mas era a precursora da Dama de Ferro. Falava, estou me dando bem. Tem a Índia, onde eu tiro a papoula, ainda exploro a mão de obra para fazer os meus tecidos, e aí mantenho uma balança comercial favorável com a China. Tá frau, tá de boa, tá leve, tá tranquilo. Então os chineses resolveram agir, confiscaram e lançaram quase 1.400 toneladas de ópio bruto, trazidas por navios ingleses até o porto de Cantão, na China. A resposta britânica foi a guerra. É isso que a Europa, depois dos Estados Unidos, também faz. Alegando prejuízo à propriedade privada, o governo da Rainha Vitória mandou bombardear várias cidades chinesas. E os Estados Unidos hoje faz isso também. Os produtos norte-americanos conseguem entrar na região, como no Oriente Médio, nos países islâmicos. Aí que eles fazem, declaram eles inimigos, por quê? Porque não pode entrar Coca-Cola, McDonald's e tal. Então nada disso pode entrar lá. E aí? Isso é falta de liberdade econômica. Aí vem o Trump, não, o Huawei não pode atuar aqui porque está comprometendo a soberania nacional. Ah, vá se fuder, liberdade econômica. Defensores da liberdade econômica são favoráveis, sim. Mas defender o Trump, defender Bolsonaro, pelo amor de Deus, vá se lascar, para não dizer coisa pior. Alegando prejuízos à propriedade privada, a resposta britânica foi a guerra, Alegando prejuízos à propriedade privada, o governo da Rainha Vitória mandou bombardear várias cidades chinesas. Foi a Guerra do Ópio, que durou de 1879 a 1842, uma das fases dela, que terminou com a vitória dos ingleses. A Grã-Bretanha se aproveitou da vitória na guerra para obter vantagens por meio do Tratado de Nanquim, assinado em 1842 e um dos mais importantes da história da China. Ele estabelecia o seguinte: a abertura de 5 portos na China para que os mercadores ingleses pudessem comerciar ou praticar o comércio livremente. Eles abriram lá para a China também poder comercializar livremente? Inglaterra, não. Então, uma via de mão única não é liberalismo. A Inglaterra nunca foi liberal, os Estados Unidos nunca foi liberal.
essa ótica e ideia liberal e que pega exemplo de potências mundiais para poder dizer que o liberalismo é muito mais eficaz, é uma balela, só idiota e retardado que acredita numa porra dessa. O pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares, eles perderam a guerra, tinha que pagar a Inglaterra, né? Pela perda do ópio jogado ao mar e pelos prejuízos causados pela guerra. Isso é uma coisa absurda, uma coisa completamente sem cabimento nenhum. A mesma coisa aconteceu com a Alemanha, né? E inclusive o Hitler tinha total razão de querer. O que ele tentou fazer depois foi merda. Mas o Tratado de Versalhes foi uma afronta a qualquer tipo de justiça, se a gente assim pode entender. Porque todo mundo estava ali brigando por coisa que todos estavam errados. E aí os que ganham têm o direito de estar certo na briga, né? Então, se eu tiver errado, mas se eu bater e ganhar de você, eu ainda posso te cobrar, porque eu ganhei. Ah, se fuder, mano. Isso é uma retardadice sem tamanho. O controle de Hong Kong pelos ingleses, né, isso durou até o século XX, o final do século XX, acho, se não me engano, foi em 1997, 98 que Hong Kong voltou a ser da China. Né? O direito dos britânicos de serem julgados por suas próprias leis, caso cometessem crimes em território chinês. E os chineses tiveram essas mesmas regalias? Não. Pouco tempo depois, os norte-americanos, os franceses e os russos também obtiveram dos chineses direitos comerciais e privilégios semelhantes. A China estava só se lascando aí, né? Assim, à força, os portos da China foram sendo abertos às potências ocidentais. Em 1900, o Império Britânico era o maior do mundo, e incluía territórios que iam do Mar Vermelho ao Oceano Pacífico, né? Juntando Inglaterra e França, eles tinham 2/3 do mundo. Visando proteger-se dos seus competidores e se fortalecer internamente, a Inglaterra formou, com as áreas sob seu domínio, o British Commonwealth of Nations, Comunidade Britânica de Nações. Verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Japão, uma nova potência capitalista. Desde o início do século XIX, as nações ocidentais tentavam, sem sucesso, abrir os portos do Japão ao comércio internacional. Até que em 1853, com os canhões apontados para a Baía de Tóquio, o oficial norte-americano Matthew Perry conseguiu, tem até um filme muito interessante sobre isso, que é O Último Samurai, que mostra esse período aí, e como os japoneses tentaram preservar a sua cultura, né, toda a sua história, todo o seu povo. Então conseguiram a abertura de 2 portos japoneses aos navios mercantes norte-americanos. Logo depois, a Grã-Bretanha, a Rússia e a Holanda pressionaram e também conseguiram a abertura dos portos japoneses para os seus navios. Então, a chegada da esquadra de Commodore Perry em um dos portos do Japão se aconteceu em 1853. E a bandeira dos Estados Unidos estava lá, né? Com o aumento das relações com o Ocidente, uma parte das lideranças japonesas passou a defender a incorporação dos avanços tecnológicos da Europa. Outra parte, porém, via essa modernização como uma submissão ao domínio estrangeiro. Isso levou à explosão de uma guerra civil, e vencida por aqueles que eram favoráveis à modernização. Essa vitória enfraqueceu os senhores rurais, os daimyos e os samurais também, né? E fortaleceu o poder do imperador na época. No ano de 1868, o jovem imperador Mitsuhito anunciou uma política de modernização do país, dando início à chamada Era Meiji. Era Meiji, que significa o quê? Modernização para os japoneses significava industrializar-se, absorvendo a tecnologia ocidental, mas sem abrir mão de sua cultura tradicional. Esse processo de modernização acelerada verificou-se também uma concentração crescente de capital nas mãos de uns poucos grupos econômicos, como Mitsubishi e a Suda Mitsui, entre outros, né? Então, o Japão teve uma modernização, as estradas de ferro demonstravam isso, mas, se a gente olhar, eles preservaram a sua cultura. E no Brasil, os povos indígenas conseguiram preservar e estão conseguindo até hoje? Não, com certeza não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta lá, vista, babies, e até a próxima.